Tudo começa em uma floresta. Um homem caminhava mata adentro, seguindo em frente, até que encontra uma vila remota e, ao fundo, uma montanha com formato de urso. O homem comemorava. Aquela, de fato, era o lendário Pico do Eco, que só se revelava durante o dia. Diziam que lá crescia uma erva da boa, testada e aprovada até pelo Snoop Dogg, uma erva capaz de curar qualquer doença. O homem parte apressadamente, enquanto pensava em sua amada esposa. Ele estava quase lá e conseguiria o remédio para curá-la de sua enfermidade. De repente, surge uma jovem camponesa em seu caminho. Ela ordena que ele pare ali mesmo. Ele pergunta quem diabos ela era na fila do pão. Cadê seus estudos? Por acaso estava cobrando imposto ou algo do tipo? Sério? Qual era o motivo? A jovem donzela explica que elas eram de uma tribo que servia ao deus daquele lugar. Caralho, cuzão! E pergunta se por acaso ele era um homem. O que no caso não parecia, né? Se fosse, era bem feio. Cara feia do caralho, parece um dinossauro. O rapaz pergunta qual era o problema. Pelo amor de Deus, cara. Ela explica que aquela montanha era proibida para homens. Apenas mulheres tinham permissão para estar ali. Que merda, hein? Sabia não? Isso até lembra os tempos modernos de hoje em dia. Como assim? Não entendi. O rapaz se espanta com tal notícia e acha aquilo tudo ridículo. Mas a jovem explica que, certa vez, um homem veio e derrubou a árvore sagrada da montanha. Para acalmar a fúria do deus daquele lugar, foi decretada uma regra: nenhum homem deveria pisar ali novamente. Por se tratar de uma tradição de gerações, ela pede que ele faça meia volta e volver e retorne ao buraco de onde veio. Complicou. Diz que não poderia, pois fez uma promessa à sua amada esposa. Ele traria de volta a erva da boa para curá-la de sua doença. O rapaz implora para que o deixem passar. Ele aceitaria fazer qualquer coisa em troca, menos rebolar lentinho pros crias. Tem uma moedinha ainda. Claro, melhor do que nada. Outra jovem faz graça, dando a entender que iria propor algo quente. Sapecagem, obviamente, mas a outra logo a repreende, mandando-a parar com essas brincadeiras gostosas. Eu não ouvi o que eu ouvi? Aquela era uma vila de mulheres puras e honradas. Então ela se lembra de que existia outra forma de lidar com tal regra. Ela manda o rapaz segui-la. Já dentro da casa, ela mostra uma banheira. Ele perguntou meio confuso se era aquilo ali e se por acaso ela queria abusar do seu corpinho escultural e bonito. Explica que de fato era o que ele estava vendo à sua frente, mas não se tratava de uma banheira qualquer. Então mostra um saco de um boi monobola. Dentro do saco havia uma erva sagrada do Pico do Eco, semelhante à usada em rituais de macumba. Se ele banhasse na água com essa erva, ganharia a carta de mais 10 centímetros de bingolim. No caso, aquilo o transformaria naquilo que foi em sua vida passada. Ele pergunta o que aquilo significava. Ela explica que, se na vida passada ele tivesse sido uma mulher... Então a regra sobre entrar na vila não se aplicaria a ele. Basicamente, um passe livre entrar na festa do pijama das amigas, ou a mentira que as filhas contam para os pais, que o amigo é baitola. Ela diz que ele pode ficar tranquilo, já que a erva que reverte a transformação também cresce por aquelas bandas. O rapaz suspirou aliviado. Por um instante, pensou que teria que cortar alguma coisa fora. Com determinação, ele aceita se submeter àquilo e diz que está pronto. A garota, sem hesitar, o empurra dentro da banheira, igual a quem joga o lixo fora. Se ele tivesse sido uma mulher na vida passada, tudo daria certo. Suas chances eram de 50%. Agora era a hora da verdade. Um cachorro aparece todo molhado. Para surpresa de todos e da jovem, é revelado que ele havia sido um cachorro em sua vida passada. Até que é fofinho, comenta ela, acariciando-o. O homem, agora transformado em cão, começa a latir indignado. Ela então se dá conta de que havia esquecido o mais importante. A jovem abre as perninhas do cão para checar se ele tinha uma espiga de milho ou era bacalhau, no caso, o gênero do animal. Fazendo um sinal de positivo, ela diz que estava tudo certo. Ele era uma fêmea. A transformação tinha sido um sucesso, apesar de ele não ser mais humano, e assim, o marido adentrou o Pico do Eco como uma cadela, conseguindo a erva para curar sua esposa. Ao retornar à vila,
A jovem o parabeniza por ter conseguido o que procurava. O rapaz manda que ela o transforme logo em humano outra vez, mas ela responde perguntando por que ele não pegou a erva de reversão enquanto estava lá em cima, nas montanhas. Ela tinha deixado claro que ele a encontraria, além da erva medicinal. Isso era ruim, muito ruim. Ele havia esquecido essa parte importante. Você é burro, cara, que loucura. E para fechar com chave de ouro, de repente a vila começa a ser coberta por uma névoa branca e, em seguida, desaparece completamente. No final das contas, o lendário Pico do Eco só era visível durante o dia e, ao anoitecer, desaparecia como se nunca tivesse existido. Como consequência, o homem nunca mais voltou à sua forma original. Uma senhora perguntou ao Sanguion se ele tinha entendido a lição. Ela diz que ele nunca poderia perder a sua essência. Ele deveria viver como nasceu para ser. Essa senhora era, na verdade, a avó do protagonista. E aquela era a história que ela estava contando para ele. O protagonista, confuso, pergunta por que ela estava contando uma história tão bizarra. Ela retruca, perguntando se ele estava pensando em fazer cirurgia plástica para virar um daqueles ídolos de K-pop, comedores de arroz e flango frito. Ele suspira e responde que preferia não ouvir mais disso, se ela não quisesse apoiá-lo. Deixa claro que não era nenhum artistinha de quinta categoria. Com um sorriso confiante, ele diz: o nome certo era Idol. E pergunta se ela havia entendido. Desde criança, seu único sonho era se tornar um idol queima-rosca no forno da padaria. Quase todo mundo zombava dele quando falava sobre o assunto. Enquanto ele saía de casa, a avó pergunta se ele estava indo outra vez fazer audição para idols no SBT. O protagonista reflete sobre sua aparência. Ele sabe que não é nada agradável. Sua funilaria precisaria de alguns ajustes com um martelinho de ouro. Refletindo sobre o passado, ele se lembrava claramente do dia em que assistia a um programa de idols na Record com o irmão mais velho. A pessoa que havia prendido sua atenção nem era a mais bonita do grupo na época, mas ainda assim dominava o palco com uma confiança absurda. Era como se tudo pertencesse a ela. Ele também se lembrava do irmão mandando-o vazar da frente da TV ou levaria um pescotapa para ficar esperto. Quando o questionou se ele, o protagonista, também conseguiria se tornar um idol no futuro, pois lembrou que o irmão havia dito que ele tinha talento, logo depois daquele peça de teatro no jardim de infância. Mas o irmão mais velho respondeu que, nem em 1000 anos com aquela lataria dele coitado, não conseguiria nada. Talvez só na próxima vida. De volta ao presente, o protagonista concordava que não era nenhum galã de Hollywood. Mas toda vez que mencionava a ideia de fazer uma cirurgia plástica, todos zombavam dele. Ninguém o levava a sério. Mas isso não importava. Aparência não era tudo. Além do mais, a idol que o inspirou não se destacou por isso. Provavelmente ela rebolava lentinho pros crias, concluiu ele. Se ele se esforçasse ao máximo, uma hora alguém iria notá-lo e denunciá-lo ao Ibama. A cena muda para um edifício, onde ele se apresentava e agradecia pela oportunidade. Era mais uma das inúmeras seleções para idols das quais ele já havia participado. Essa era apenas mais uma. Os dois recrutadores conversavam entre si. Um deles comentou que o protagonista era bom, mas já estava velho demais para começar do zero. O outro, porém, sugeriu deixá-lo passar para a primeira fase. Depois viria o melhor. Os detalhes da audição final seriam enviados por mensagem. Os recrutadores agradeceram por ele ter vindo, e o protagonista agradeceu antes de sair do prédio. Pelo menos ele havia passado na primeira fase. Já fazia um tempo que nem mesmo isso ele conseguia. Ele olhou o celular após receber uma mensagem da agência de recrutamento pedindo que enviasse seus documentos, histórico de saúde e também o escolar. Alguns dias depois, ele recebeu uma ligação. A agência deu a notícia de que ele não havia passado para a segunda fase. O protagonista agradeceu e encerrou a chamada. Ele já previa tal resultado, pois havia esquecido de usar aquele passo de baile funk que aprendeu no YouTube. Era bom demais para ser verdade. Depois que lessem aquele histórico escolar, era óbvio que não o aceitariam. Tudo por causa daquele incidente no passado. Após uma briga com um colega que ele havia moído igual bandido quando é pego pela polícia, o moleque que em seguida o ameaçou de acabar com a sua carreira e reputação. Se não fosse por aquilo, talvez ele tivesse conseguido estrear como idol.
O protagonista então decidiu que era hora de passar na casa da avó. Já que a comida em casa havia acabado, seria uma boa ideia. Chegando lá, ele viu uma garota e se perguntou se por acaso ela era uma cliente ou algo assim. Se não fosse ele, já iria comer. A comida, é claro. A garota notou rapidamente a presença do macho alfa e o chamou pelo nome de Sigma Boy. "É você mesmo", disse a garota animada, pronto para dar tudo o que ele queria. No caso, era uma bela refeição. Toda alegre, explicou que o conhecia por ele ser o neto da vidente. No caso, a avó dele. Ela se surpreendeu ao ver o tamanho. Ele havia crescido bastante. O protagonista perguntou se eles se conheciam, se não agora era a hora perfeita. A jovem explicou que costumava ser uma cliente fiel, mas parou de frequentar o local quando começou a trabalhar. Ainda assim, continuava conversando bastante com a avó dele, que, aliás, vivia falando muito sobre o neto. Ele assentiu e perguntou se a avó não estava ali por acaso. "Ela deu uma saída", explicou a garota. Já que era o caso, pensou ele, era perfeito. Poderiam conversar um pouco. A garota então perguntou se ele tinha algum tempo livre naquele momento. Entregando-lhe um cartão, o protagonista pegou e viu que nele estava escrito Parang Entretenimento. Surpreso, perguntou se ela estava falando sério. Aquela companhia era uma das gigantes no ramo de agenciamento de idols e celebridades. A garota, com um sorriso, perguntou se era verdade que ele andava fazendo audições uma atrás da outra. E se por acaso havia conseguido algo até agora. Umas agências pequenas e nada mais. Até chegou a treinar por um tempo, mas bem na hora da sua estreia, a coisa toda desmoronou. Basicamente, te chutaram. A jovem complementou. Ela disse que sabia sobre o seu passado. Aquele escândalo de bullying. Ouviu que ele tinha largado a escola e tal, e perguntou se o protagonista realmente achava que conseguiria alguma coisa com esse histórico. Onde ele estava com a cabeça? Nosso protagonista tentou entender de onde ela havia tirado essas informações. Até porque era impossível a sua avó ter contado isso para ela. Será que ela o havia investigado? Para a empresa, aquilo era um risco gigantesco. Era impossível esconder tal histórico do público, já que idols precisavam ter uma reputação limpa e livre de escândalos. Ele perguntou o que ela queria dele. A garota devolveu a pergunta, querendo saber se ele iria negar tudo o que ela tinha dito até agora. Bem, ele não devia satisfação alguma para ela. A garota mandou ele relaxar. Não se importava com nada disso, de qualquer modo. Ela não queria saber do passado dele. Só estava ali para contratá-lo como treinador, desde que ele passasse no teste. Era apenas um pequeno teste. Ele aceitaria participar? E foi assim que o protagonista acabou na situação atual. Estava em frente a um hotel, enquanto a jovem fazia o check-in para 2 adultos com a recepcionista. O protagonista se perguntava, se aquilo não era uma audição, então por que num hotel? Do seu ponto de vista, parecia bastante suspeito. Será que devia dar o fora ou seguir adiante? Ela tentou brincar com ele. Por acaso estava nervoso ou algo do tipo? Não é isso, respondeu ele, suando frio. De qualquer forma, tudo o que ele precisava fazer era usar aquilo. Era só uma bomba de banho. Bastava jogar na banheira e tomar um banho. Além disso, deveria mergulhar o corpo inteiro na água, da cabeça aos pés e pronto. Ele questiona se era só aquilo. Por acaso não teria que dançar ou cantar? Exato. Moleza, não é mesmo? Afirmou a jovem. Era para ele ficar tranquilo. Não era nada perigoso, nem nada assim. Nosso protagonista tenta argumentar. Aquilo tudo tinha uma cara de cilada ou algo do tipo. Ele gostaria que ela explicasse o propósito daquilo. Ela responde que se ele quisesse, poderia sair dali. A porta estava aberta. Ainda por cima, disse achar que ele estivesse mais desesperado para conseguir entrar em uma agência. O protagonista a encara friamente e pega a esfera de banho da mão dela. "Então eu só preciso colocar na banheira e entrar?" perguntou ele. "Sim", respondeu a jovem. "O corpo inteiro, da cabeça aos pés. Não pode esquecer disso ou não vai funcionar." Preparando a banheira, ele reflete. Quem era ele para recusar aquela chance? Se fosse um golpe, que assim fosse, já estava acostumado a quebrar a cara. Oportunidade era oportunidade e nada mais. Ele toparia qualquer coisa para realizar o seu sonho. O celular toca. A garota atende e diz que o protagonista havia acabado de entrar na banheira, exatamente como combinado. De repente,
O protagonista acorda. Depois de ter entrado na banheira, será que estava tão exausto a ponto de dormir? De qualquer forma, foi só um banho, mas algo parecia estranho. Será que era efeito da bomba de banho? Seus ombros estavam um pouco pesados. Ele se aproxima do espelho enquanto fala que aquele corpo não era dele. A cena então foca na garota, do lado de fora, ainda ao telefone. Ela comenta: se essa história de vida passada for real, o que usamos deve ter funcionado. Eles basicamente haviam ganhado uma trainer novinha. De volta ao banheiro, a garota estranha refletida no espelho choca o nosso protagonista. Quem diabos é essa pessoa na minha frente?